de uma conversa entre Ana Hickman e Edu Guedes. Neste áudio, né, nesta mensagem, o Edu Guedes, ele conversa com a Ana Hickman, ele explica que ele não tinha o número da Ana Hickman, mas, né, ela teve que trocar de telefone depois de toda aquela confusão. Ele mencionou isso, na verdade, em conversa ali para o Léo Dias. E conversando com a irmã dela, conseguiu o número de telefone e aí eles voltaram a conversar, mas não existe, né, segundo o Léo Dias, ou melhor, segundo o próprio Edu Guedes, um relacionamento, né, Ítalo? Antes a gente vai ouvir, já a gente vai ouvir o áudio, né? Isso, esse caso ele continua, né, ganhando novos capítulos e uma sobrevida, né? Tudo isso, ao meu ver, Daniel, claro, a gente vai exibir os áudios ainda, né? Mas é uma tentativa desesperada até para tirar o foco, né? Justamente daquela entrevista que a Ana Hickman deu no Domingo Espetacular, onde falava sobre assinaturas adulteradas e tudo mais, né? Às vezes é uma tentativa ali de chamar a atenção da mídia para um outro lado, né? Já surgiu essa história aí do relacionamento, ele já reforçou aí que acha que a Ana e o Edu, que eram colegas de trabalho na época do Hoje em Dia, né? Estavam no relacionamento, tudo isso aí para tentar descredibilizar a Ana Hickman, ao meu ver. Tá? Sim. Mas a gente tem um áudio, a gente pode mostrar? Temos o áudio, vamos ouvir então o que Ana Hickman e Edu Guedes conversaram no ar. Edu, meu amigo, obrigada pela mensagem. Desculpa eu não ter respondido antes. O outro telefone eu tive que trocar por conta de todo o caos de imprensa, de tudo, de tanto de cobradores que estão chegando agora, porque eu já estou descobrindo, quase chegando ao final do buraco. E quando estiver mais tranquila, eu te ligo. É que os dias têm sido infindáveis, não tem fim. Começando às 5 da manhã, terminando meia-noite. E assim foram esses últimos 20 dias. Mas assim que tranquilizar melhor, ficar um pouco mais tranquilo, eu te ligo, tá bom? Lógico, Aninha. Eu passei por muita coisa já, sabe? E eu vi você falando, me deu um aperto no coração. Por tudo que a gente já passou, as coisas que a gente já trabalhou, viajou e tudo isso. E eu me coloco no teu lugar, sabe? Muitas vezes a gente não entende por que acontecem algumas coisas. Eu queria conversar com você só pra... Eu sei que muitas vezes você sempre trabalhou, mas é importante saber até onde está o buraco, em primeiro lugar, para tomar as melhores decisões para fazer. O que eu puder ajudar, pode contar comigo. Não sei o que você vai fazer, a sua casa, as suas coisas você vai vender, não vai vender. Eu, por exemplo, tenho um apartamento aqui perto, aqui do lado do parque, que eu tenho, se você precisar. É um apartamento bom, é um apartamento muito legal, que eu troquei num outro e não estou usando. Se você precisar, você pode vir para cá. Enfim, o que você precisar, pode contar comigo, tá? Tá aí então, né, esse áudio que foi publicado pelo Léo Dias dessa conversa entre Edu Guedes e Ana Hickman pelo WhatsApp, eles trocando áudios ali. Eu achei muito solícito ali da parte do Edu Guedes, ele até fala, né, olha, Ana, não sei o que você vai fazer com as suas coisas, se você vai vender, o que você vai, como você vai se organizar, né, mas eu tenho um apartamento que não estou usando, se você precisar, fica ali à vontade, né? A gente sabe que a Ana Hickman está passando por esse problema financeiro, não é de agora. O rombo nas empresas Ana Hickman são grandes, né? Tem muito ainda que precisa ser pago para os vários credores, né? Que estão cobrando na justiça, exigindo bloqueio de venda de bens, exigindo parte ali nos valores caso ela venda casa, carro e tudo mais. E ele foi um amigo que foi atrás, né? Ela mudou de telefone, natural isso acontecer, né? Às vezes, muito assédio, como ela mesmo disse ali no começo do áudio da imprensa, dos cobradores e tudo mais, ela optou por trocar de telefone. Segundo o Léo Dias, então, o Edu foi atrás da irmã da Ana Hickman, conseguiu o número de telefone dela, e aí conversaram, né? O que mostra que a relação que existe entre eles é uma relação de amizade, né? Com certeza, né? A gente pode perceber que, primeiro, como que esse áudio vazou, né?
Mas, Ele foi enviado pro Léo Dias pelo Edu Guedes. Pelo Edu Guedes, né? Então, assim, a gente percebe que foi uma conversa, não teve nada, né, do que estavam tentando pintar, de que os dois tinham um relacionamento, de que os dois estavam ali às escondidas e tudo mais. Ao meu ver, é uma conversa normal entre amigos, ele sendo, como você disse, né, super solícito, oferecendo um apartamento que ele não está usando, né? Não é nem de dizer assim, vem pra minha casa, vem ficar aqui comigo, né? Nem isso ele fala. É dito importante. que é um local onde ele não está morando, com o apartamento que ele tem. Então, assim, realmente, eu acredito que tentaram pintar, né, a Ana Hickman como traidora e enfiaram o Edu Guedes nessa história, que Edu Guedes, inclusive, que está na justiça com toda essa situação, né? Tem recorte aqui no canal sobre isso. A gente percebe que é uma tentativa mesmo de sujar a imagem da Ana Hickman, né? Eu acho que é uma tentativa desesperada de quem sabe que perdeu o processo para tentar ficar limpo com a mídia, né? Eu realmente já acho que não tenho mais o que dizer sobre esse cidadão aí, né? Que fez o que fez com a Ana Hickman e que ainda assim tem colunista defendendo ele, tem colunista dando, né, notinha para defendê-lo, colunista inclusive que eu achava que ainda tinha um restinho de credibilidade, mas pelo visto não tem, né? Porque quem defende agressor, ao meu ver, realmente não merece ter um pingo de credibilidade, não merece nem ter a voz ouvida. Mas fica aí, né? O Edu Guedes, então, apresenta esses áudios, né? Que, ao meu ver, esclarecem muito do que a mídia acabou ouvindo por um certo tempo, de que havia aí, né, ouviu da boca, inclusive, do próprio Alexandre, de que havia um suposto caso entre Ana e Edu Guedes, né? Que caso é esse que eles teriam de que o Edu Guedes não tinha nem o número dela, né? Então, é realmente ao meu ver, é uma prova contundente do que estava sendo apresentado, né? E ao mesmo tempo um cala-boca em quem está por aí falando besteira sobre Ana Hickman. Com certeza, eu acho que independente de qualquer coisa, se for existir um caso entre Ana Hickman e Edu Guedes, caso isso aconteça, né? Que sejam felizes. Acho que a única relação que existe ali mesmo, como a gente está comentando no nosso programa ao longo desses últimos dias, é uma relação de amizade. E outra, são dois adultos, é um pai e uma mãe, né? Tiveram outros relacionamentos, e se for para ficarem juntos, que fiquem, aproveitem, sejam muito felizes, né? São pessoas bonitas, são pessoas bem-sucedidas, são bons apresentadores, bons profissionais, já trabalharam juntos, se conhecem bem até. Se for para ter alguma coisa ali, felicidade para os dois, né? Até porque a gente sabe que, como o próprio Alexandre falou, né? O Edu Guedes é um gentleman, né? Um homem muito gentil. Então, se for para acontecer, que aconteça, acho que não é ali da conta de ninguém. O problema de toda essa história é que o Alexandre disse, com todas as letras, que ele acredita que essa relação existia antes do término do casamento. Só que não existia um casamento. A própria Ana Hickman falou sobre isso, né? Que o casamento já tinha acabado depois dela perceber as formas ali, como o Alexandre tratava ela, né? E que o ponto final definitivo aconteceu no dia da agressão, em 11 de novembro do ano passado. Então, esses áudios vêm, mais uma vez, para mostrar, né, que eles realmente têm uma relação, mas é uma relação de amizade, é uma relação de carinho, é uma relação de zelo. Inclusive, o contato que o Edu Guedes salvou na Hickman é Aninha Hickman. Pra gente ver, né? Eu acho que assim, pra você trabalhar tantos anos com uma pessoa, como foi o caso da Ana com o Edu, não é simplesmente salário, dinheiro e ordem de emissora. Tem que ter uma proximidade, tem que ter aquele carinho, né? E a gente percebe que existe esse carinho, até porque ele não tinha mínima obrigação de entrar em contato com ela. Ele foi atrás da irmã dela para saber se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Então existe ali um carinho, e até no começo do áudio, que eu não sei se a gente consegue, acho que eu tenho aqui, ó, pra gente ouvir só o comecinho do áudio, ó. O comecinho do áudio, ele é bem específico, né? E a gente consegue ouvir o carinho da Ana Hickman com o Edu, ó. Temos aí? Edu, meu amigo, obrigada pela mensagem. Desculpa eu não ter respondido antes. Então a gente vê, Edu, meu amigo, obrigado pela mensagem. É um carinho, então existe uma reciprocidade. E se um dia eles virarem um casal,
que sejam muito felizes. E aí o seu Alexandre que toque o barco dele. Ele disse, né, se sentir apunhalado pelas costas. E eu volto a falar aqui, pelo que eu falei hoje mais cedo, quando a gente trouxe o áudio do Alexandre, onde ele dizia que estava sendo apunhalado pelas costas. Como que fica a mulher que provém, né, todo ali dentro daquela casa, que dava a imagem dela, que dava o tempo dela para o trabalho, que se dedicava, que era realmente a fonte de renda, a galinha dos ovos de ouro, sendo agredida pelo próprio marido. Uma pessoa que ela escolheu para o resto da vida dela, uma pessoa que ela escolheu para ser o marido dela, que ela escolheu para ser o pai do filho dela. Como que sente essa mulher depois que é agredida dentro da própria casa, que ela trabalhou muito para conquistar e comprar? Né, acordando muito cedo para apresentar um programa matinal em rede nacional, tendo que muitas vezes viajar para trabalhar. Como será que essa mulher se sente quando é agredida dentro da própria casa? Será que ela não se sente apunhalada pelas costas também? Fica aí a reflexão, né, muito importante. Então já está aí explicado. Sucesso Ana Hickman, sucesso Edu Guedes, com certeza, e que a justiça seja feita, né? Com certeza a gente vai continuar acompanhando esse caso, claro, trazendo aqui o lado da Ana e não o lado do outro rapaz, né, do outro cidadão, que eu não gosto nem de ficar falando o nome para não dar fama.